14 anos de cadeia por um Pix de R$ 500. 14 anos de cadeia por um Pix de R$ 500. Essa história é pra acabar. Olha, eu preciso começar dando para você um bom dia, uma feliz Páscoa para você, para sua família, que vocês possam ter em vocês a esperança que eu tenho em Jesus de que um dia, toda injustiça vai acabar e a justiça vai ser feita. Porque desse lado da vida, Moraes subiu o nível de crueldade. Eu gravei esse vídeo, tentei gravar várias vezes. Vamos ver se agora eu vou conseguir aqui com vocês. O professor Fernando Schiller, alguém que eu admiro muito, ele publicou no Estadão um artigo que me deixou revoltado e que eu preciso compartilhar com vocês agora. Um empresário de 71 anos, ele não é um número, ele não é uma foto, ele é uma pessoa, um ser humano chamado Alcides Ram. Guarde esse nome, Alcides Ram. Ele não pode ser desumanizado. Empresário, 71 anos, do interior de Santa Catarina, e ele foi condenado a 14 anos de prisão por ter feito um Pix de R$ 500. Pelo amor de Deus! Eu vou ler com vocês os trechos mais revoltantes desse artigo agora. E eu vou te mostrar por que esse caso é um dos exemplos mais cruéis do que está acontecendo hoje no Brasil, não com a justiça, porque a gente não chama mais justiça. Aqui a gente chama agora de injustiça. O Schiller, ele começa descrevendo quem que é Alcides Ram. Olha aqui. Alcides Ram tem 71 anos e é um desses pequenos empresários de descendência alemã que fizeram a força comunitária no interior de Santa Catarina. O crime dele? Contribuiu com R$ 500 para a vaquinha de um ônibus que levou manifestantes para Brasília, e ele fez isso dias antes do 8 de janeiro, como vários outros fizeram. E aí o Schiller faz a pergunta que precisa ser feita. Alguém pode sugerir que o Ram sabia de tudo? Que ele sabia que iam depredar prédios, pintar estátuas? E aí ele responde, mas isso não é verdade, é claro que não é verdade. Dizer isso não passa de um patético cinismo. Ele contribuiu com os R$ 500 porque alguém pediu. Porque qualquer outro alemão trabalhador lá na época contribuiria. Porque era da comunidade. Porque manifestações são legítimas em uma democracia. Contribuiu porque era seu direito. Direito. E aqui vem um trecho que me indigna. O fato é que ele foi condenado a 14 anos de prisão. E para uma parte das pessoas tá ok. Gente, que surreal. 14 anos para algumas pessoas é até pouco. O certo seria prisão perpétua para alguns ou coisa pior para essa gente fascista. E ainda mais em Santa Catarina, que passou Pix para financiar o golpe naquele domingo ensolarado em Brasília. E aí o Schiller ele vai fazer uma análise devastadora. Ele vai descer um pouquinho para a parte técnica e vai dizer que o Alcides Ram, ele foi condenado não por um crime real, mas por um crime conceito, por uma abstração, por uma ideia. Alcides Ram, assim como outros pequenos empresários condenados do mesmo jeito, ele não cometeu crime nenhum. Ele não foi a Brasília, não quebrou nada, não tentou dar nenhum golpe. Ele é apenas parte de uma multidão amarrada por uma ideia, por um conceito. O crime conceito. O delito que não precisa de objetividade, ou seja, não precisa ter acontecido, não precisa de enquadramento em nenhum tipo penal específico, não precisa estar lá no Código Penal. E olha como que o Schiller desmonta essa lógica da condenação. Individualmente, eu leio em uma matéria, Ram não cometeu nenhum delito, mas fazia parte da multidão. Gente, veja como outros jornalistas, outras matérias, tentam justificar a condenação do Ram. Não cometeu nenhum delito, mas fazia parte da multidão, a multidão criminosa. Autora da trama golpista. Olha como tudo só uma ideia, uma abstração. Autora da trama golpista, o grande crime multitudinário. A gordura parece escorrer de cada uma dessas palavras. A maldade parece escorrer de cada uma dessas palavras. A irracionalidade, a loucura escorre de cada uma dessas palavras. E o Fernando Schiller, ele explica como que um simples Pix de R$ 500 virou uma condenação por associação criminosa armada. Uma vez dado o conceito, mesmo um pequeno comerciante de uma cidade pacata do interior de Santa Catarina e seu Pix de R$ 500 ganha o status de associação criminosa armada. Um dos crimes pelos quais ele foi condenado. Simplesmente não há como refutar uma coisa dessas. E ele fecha com uma reflexão que devia nos fazer parar para pensar. O Sr. Ram, ele é apenas o exemplo bem acabado de um tipo que nós criamos no Brasil dos anos recentes. Os brasileiros irrelevantes.
Brasileiro sem pedigree, sem história, sem retórica. E, por óbvio, sem poder algum. Pessoas que têm seus direitos claramente violados, mas que desaparecem em meio à guerra política e nossa mais completa falta de empatia. Nessa Páscoa, que nós possamos estar orando por quem sofre injustiças, que a gente possa orar por Alcides Ram. Não é um número, não é uma foto, não é um pedaço de papel, não é um anônimo, não. É Alcides Ram. É uma pessoa injustiçada, esmagada pela injustiça e pela crueldade. Que a gente possa orar por Alcides Ram e por todos aqueles que sofrem injustiças. E renovar, mais do que isso, a nossa determinação de lutar, de varrer do Congresso e da Presidência e, em seguida, varrer do STF quem abusa contra os brasileiros, contra cidadãos como Alcides Ram. Vocês não são números descartáveis. Vocês são pessoas, são brasileiros, são irmãos que compartilham conosco o nosso destino. Nós não aceitamos esse Brasil que nós estamos vivendo. Um país onde um idoso de 71 anos paga 14 anos de cadeia por um Pix de R$500, enquanto ministros do STF voam de jatinho com investigados, ganham 129 milhões de reais de bandido e ninguém responde por nada. Você acha isso justo? Me conta aí nos comentários. Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo e venha se tornar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço, até o próximo vídeo e que você e a sua família tenham uma Páscoa abençoada.